Boa noite, terapeuta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Débora. Nós estamos no quadro Papo de Terapeuta. Seja muito bem-vinda. Já coloca aqui embaixo para mim de qual cidade e estado desse Brasil que você está me vendo. Hoje, quarta-feira, às 19h19, estamos ao vivo para trazer para você muito conhecimento terapêutico de quem está no mesmo jogo que você, né? De quem está no campo de batalha junto com você, fazendo atendimentos. Inclusive, eu estava atendendo um paciente até agora, nesse minuto. O paciente saiu da clínica, eu abri a live. Estamos aqui juntos e conectados porque eu acredito muito que através das nossas mãos nós conseguimos ajudar a transformar a vida de pessoas que estão doentes de diversas formas diferentes. Pacientes com queixa de dor física, com queixa mental e emocional, né? O paciente nem sempre ele vai trazer um adoecimento só físico. E você que é terapeuta também sabe disso e por isso a gente vai fazer hoje um papo de terapeuta. A terapeuta convidada de hoje que vai bater esse papo aqui comigo é a Cristina Carvalho. E eu já vi a carinha dela aqui. Oi, Cris, bem-vinda, minha linda. Oi, Priscila, Sandra, boa noite, mulheres. Que bom ter vocês aqui comigo. Sejam bem-vindas. Miriam, que bom te ver. Participar dessa live comigo para esse bate-papo. Ei, Cris. Olá, Pro, boa noite. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo, Cris. Que bom ver você por aqui. Cris, é tão legal a gente poder fazer essa live do nosso espaço de atendimento, né? Tô vendo que você tá aí na sua clínica Eu também, também né? terminei o último paciente e fiquei aguardando para poder fazer a live, porque se eu fosse para casa eu ia pegar no meio do caminho, não ia dar tempo. Que ótimo. Mostra um pouquinho do seu espaço pra gente, Cris, antes da gente começar. Você acha que tem como? Tem, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Peraí, deixa eu virar a câmera, né? Que acho que tem que virar. Isso. Vamos lá. Deixa eu fazer a. Porque eu não sou muito boa com esse negócio de câmera, mas a gente. Aqui é meu cantinho. Ai, que dengo. Que lindo, Cris. Olha o ponto Alfredo ali em cima. Sim, ele tá lá, ó. Ai, que legal. O meu é o Chico. O Chico. Ô, Cris, que lindo que ficou esse painel com seu nome. Deixa eu ver. Né? Você viu? Olha lá. Cristina Carvalho, Terapias. terapias. E o seu C faz uma aurícula, hein, Cris? Faz É, uma orelhinha. essa é a Que, minha marca. que especial. Porque É ainda aqui. juntou os dois Cs, ficou muito Sim, ó, criativo. aqui, ó, Ah, os alguns certificados. certificados. Que lindo, Cris. Aqui tem alguns. Que E ótimo. aqui é onde é o meu cantinho de trabalho. Que lindo. E nesse espaço hoje, você está compartilhando ele com mais pessoas? Ou é um espaço que só você Uma atende? clínica mesmo, é uma clínica grande. Aqui tem duas manicures, tem uma esteticista, que ela mexe com a parte de estética, e tem a moça que faz a ozonioterapia e os botox. Aqui nós somos em Sensacional. cinco. 5 meninas atendendo em especialidades diferentes. Sim. Cara, essa ideia que vocês tiveram de unificar essas especialidades foi sensacional, né? Porque tem Sim. você cuidando da parte de dor, né? Dor física, mental, emocional, cuidando desse aspecto mental. A menina que faz unha, que é praticamente o mesmo público, né? A mulher que vai fazer a unha vai precisar de uma massagem, de uma liberação, e aí você já está pronta ali para cuidar. O ozônio, que é uma ferramenta maravilhosa, uma especialidade Sim. muito boa. E aí tem uma outra pessoa especialista. Que legal essa ideia, né, Cris? E às vezes, o dia que eu não tenho atendimento, às segundas-feiras tem a moça que faz as barras de axis aqui. Ela atende na minha sala, porque quando eu não estou, aqui não pode parar de funcionar, né? Então ela vem aqui fazer os atendimentos. Sensacional. E aí você tira a segunda-feira para descansar. Sim, tem segundas-feiras, ela vem de 15 em 15 dias, então tem uma segunda-feira que eu atendo e uma segunda-feira que ela atende.
Legal, nossa, sensacional, Cris. Ô, Cris, mas eu sei que nem sempre foi assim, né? Eu sei que você não começou com esse espaço dessa forma, a gente teve uma caminhada aí de algum tempo. E aí, a ideia dessa live do Papo de Terapeuta, Cris, é a gente mostrar o tamanho da oportunidade que é a gente poder cuidar de pacientes, cuidar de pessoas. Então, pode ser que tenham pessoas, eu acredito até que tenham pessoas que vão ver essa live que ainda não te conhecem. Conta um pouquinho para mim como que era antes, né? Antes de ter esse espaço multifuncional, como que a Cris entrou no ramo das terapias, como é que isso chegou para você? Eu trabalhei 10 anos na área da saúde, de técnica de enfermagem, já trabalhei de faxina, eu já fiz de tudo um pouco. E comecei a trabalhar na sala da minha casa. Tinha uma maca de R$ 100, aquelas macas bem antigas. Trabalhei por 5 anos lá e ganhei meu dinheiro trabalhando dentro da minha casa. Foi lá que eu conheci vocês e através das ventosas de fogo, eu tive uma modificação muito grande nos meus atendimentos, melhorou bastante. Eu tive um fluxo de paciente maior que eu tive que mudar de espaço. E eu vim para um. Eu trabalhei também um tempo numa clínica de estética, eu fazia atendimentos, eu ia lá na clínica fazer atendimentos, que eu ganhava por atendimento. Depois que eu conheci as ventosas de fogo, tive que sair da minha casa porque começou o fluxo a aumentar muito. E muita gente indo para sua casa não era legal. Eu falei, eu tenho que procurar um cantinho. E eu achei uma clínica aqui no centro da cidade, que era uma casa, que tinha várias pessoas também atendendo. Atendi por 9 meses lá, nessa casa. Só que assim, era um lugar assim que as pessoas não conseguiam saber que a gente existia, porque era um lugar tudo fechado. Eu falei, preciso achar um lugar melhor. A gente foi procurar e veio aqui para esse espaço, porque esse espaço aqui é de frente a uma escola. É um prédio, tem 2 andares, a gente fica na parte de baixo, é tudo de vidro, tem várias portas de alumínio. Então aqui é um espaço grande e aqui é uma clínica de verdade, né? Então aqui o espaço é bem bonito, bem gostoso. E por incrível que pareça, foi captando pessoas diferentes. Daí chegou o tempo que eu falava que eu era especialista em dor. E a Janete, não existe isso, você tem que ser especialista em alguma coisa, em alguma área diferente. Daí eu comecei a atender o público da parte de atividades físicas, né? Atletas. E esse nicho, por incrível que pareça, tem 7 meses. Eu vim para cá faz 7 meses que eu atendo esse público e amei esse meu novo nicho. Eu sou uma terapeuta esportiva. Cuido do desempenho dos atletas, tiro a dor deles. E faz um mês que eu me tornei atleta também. Então, quer dizer assim, foi uma mudança assim linda. Que Eu posso dizer, legal! fez um mês, agora dia 20 que eu estou correndo. E assim, eu posso dizer que a minha saúde física, emocional e mental melhorou 100%. Caramba, Cris, é outra mulher. Olha, minha pele mudou, meu semblante, meu ânimo, tudo Sim. mudou. Não tenho dores mais. Eu estou na fase da menopausa, então a menopausa é uma fase difícil para a mulher. E eu fazendo as corridas, fazendo meus treinos, mudou muito. Eu estou dormindo melhor, menos calor, menos dor articular. Assim, você se alimenta diferente. Estou fazendo as terapias com a Beatriz, então eu estou cuidando da minha alimentação, passo com a nutricionista Denise. Então, assim, minha vida deu uma mudança assim. Eu falei, quando eu fiz aniversário em novembro, eu prometi para mim mesma que eu ia mudar a minha qualidade de vida. Eu preciso mudar. Veio uma oportunidade que aqui tem uma equipe de corrida aqui na minha região que chama Alcateia. E eu cuidava já de uma das coordenadoras da equipe. E ela me convidou para mim ser uma das patrocinadoras da equipe. E eu aceitei. E para mim ser patrocinadora, eu tenho que participar, né? Eu falei, como que eu cuido de atleta se eu não cuido de mim? Já está errado. Agora eu sinto as dores deles também. Então é bem mais fácil eu poder cuidar, porque eu sinto as dores que eles sentem. Então é muito legal. Vou participar da minha primeira corrida no domingo, 6 quilômetros, corrida de verdade, aqui na minha cidade. Fui domingo correr na praia 10 quilômetros, pensei que eu não ia conseguir, fiz. É assim, olha, é surreal a modificação na vida da gente. Eu falo assim que eu sou mais feliz agora, consigo trabalhar melhor, estou conhecendo as pessoas diferentes. Tem um apoio muito grande dessa equipe, porque eles dão um apoio, um suporte muito bonito pra gente. Então, não é simplesmente correr. As pessoas não é assim. Tem a educadora física, tem a personal, ela dá as atividades pra gente fazer, a gente é acompanhado, não é simplesmente correr. Tem todo um acompanhamento, senão a gente acaba se machucando, né? E eu tô amando esse novo mundo que eu estou vivendo. Que lindo, mulher. Ô, Cris, eu acho que
quando você conta esse panorama todo, né, de uma pessoa que já fez de tudo um pouco, já deu faxina, já trabalhou na área da saúde, já caminhou com tantas coisas, iniciou o seu cuidado para cuidar da sua filha, para cuidar das pessoas da sua casa, Sim, né, aprendeu a auriculoterapia para ter essa conexão com a cura. E a mulher que é hoje, eu acho que são retratos assim de fases de pessoas completamente diferentes. Eu acho que se sim. você voltasse no tempo e falasse para você mesma há 10 anos atrás tudo que você ia viver, eu acho que você não Não dava para acreditar. acreditaria. Não, porque no domingo que eu tava lá na praia, naquele calçadão correndo, eu falei, gente, olha onde eu tô. Acordei 3 e pouco da manhã, que eu tinha que estar 5 e pouco lá no lugar, ganhei uma carona de uma amiga que corre também. Pô, é incrível o suporte que eles dão pra gente. Eu tava lá correndo, eles voltaram pra trás, me deram um suplementozinho pra mim tomar, pra mim não ficar ruim, ficaram olhando se eu tava bebendo água. Então, assim, eu era bebezinha, mas eu tinha um apoio. E é lindo isso, né? Você vê que você não tá sozinha. Que Sim, existe um mundo que as pessoas ajudam a gente. A coisa, toda vez que eu tô correndo, fazendo uma coisa, eu sempre gravo um vídeo dizendo: é importante nós cuidarmos da nossa saúde. Pra sim. gente cuidar de pessoas, não é simplesmente ser terapeuta, nós temos que cuidar de nós primeiro. E Uau. hoje eu consigo entender e ver, entender o cliente diferente agora, porque agora eu estou cuidando de mim também. Então a gente vê de um outro ângulo, né? Se a gente tem saúde, a gente consegue transmitir coisas boas, influências boas para cuidar de um paciente. Ele sente segurança na hora que a gente está cuidando, porque é bem diferente. Isso é Não é aquela verdade. pessoa cansada que se arrastava para atender, com a perna doendo, com aquela letargia, abrindo a boca toda hora, com uma sonolência. Hoje eu não tenho mais isso. Uau, Cris, que lindo. Eu uso uma frase que eu gosto muito, que é assim, pessoas curadas curam pessoas, né? Sim, Então, a gente precisa passar pelo processo da cura interna para conseguir alcançar essas vidas e cuidar de outras pessoas também. Isso é muito importante. Esse foco no autocuidado, na autodescoberta, em se permitir. Quantas coisas depois dessa experiência de terapeuta nova você nos permitiu, né? Você teve sim. experiências E não novíssimas. é uma fase fácil, porque assim, eu tava com muita dificuldade de dobrar o meu corpo, de fazer os exercícios, porque assim, eu estava sedentária, então o meu corpo estava muito endurecido. Então, eu tenho dificuldades, com certeza. Não é simplesmente que eu estou aquela perfeita corredora. Não. Tem os momentos difíceis, a gente fala, meu Deus, eu tenho que conseguir. Daí você pensa em coisas boas, que está longe para chegar à chegada, mas se você se esforçar, se você respirar, se você fazer. Você tem que se alimentar direito, você tem que dormir direito, você tem que ter um acompanhamento. Não é simplesmente sair correndo, né? Porque as pessoas pensam assim, ai, a Cris está correndo, deve ser bem fácil. Não é? Tem as partes difíceis. O corpo dolorido no outro dia, parece que passou um caminhão por cima da gente e a gente tem que continuar, porque é um dia após outro. O corpo está entendendo aos poucos essa parte. Eu estou fazendo uma modificação no meu corpo que de 54 anos eu não fiz. Sim, que legal. Ô, Cris, e foi legal você ter falado a idade, né? 54 anos, tá nascendo uma nova mulher, né? Sim, Que muita gente às vezes pensa assim, 50 anos, já tô aposentando, já tô não parando. existe. Você tá Não existe isso. começando Eu aos estou 50 anos. começando a ter uma fase nova e estou amando essa fase. A fase de me descobrir em outras atividades. Porque a gente pensa, que a gente olha as pessoas fazer, nossa, eu não posso. Nossa, olha a minha idade, será que eu sou capaz? Não existe isso. Não existe o impossível se você não correr atrás. Eu corri. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? O que eu vou fazer, né? A primeira vez você vai, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou conseguir? Só que eu vivo um dia de cada vez. Eu sigo uma planilha, ela passa os exercícios, o tempo que você tem que correr. Se você seguir certinho, você não se machuca. Se você Uhum, fizer além do que pode ser feito, você vai se lesionar. Então, uhum, nunca queria fazer mais do que você consegue. Se o seu corpo doeu, para. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Eu não estou mostrando nada para ninguém. Eu estou cuidando da minha saúde. Se eu corri uhum. 2 quilômetros, estou feliz se eu corri dois. Se eu corri quatro, corri quatro. Eu estou feliz com o que eu consegui naquele dia. Eu vivo um dia de cada vez. Isso que é o importante na nossa vida. E você vai tendo mais plenitude de vida para cuidar de pessoas, para ser mais Sim. integrada, para ajudar. E sabe uma coisa que eu fico pensando aqui, Cris? Tem uma expressão do Lao Tse, né, que é um filósofo oriental, e ele fala assim: nenhum homem bebe da mesma água do mesmo rio duas vezes. Nem o homem é mais o mesmo, nem a água daquele rio é mais a mesma. Então, sempre que um terapeuta ele se coloca no lugar de desafios novos, de conquistas novas, de mudança, ele muda a plasticidade do cérebro dele
ele se torna uma pessoa nova para tocar aquele paciente. Sim. Então, o paciente ele pode voltar 20, 30, 40 vezes em você, que ele nunca se enjoa, ele nunca se cansa. Porque você tem sempre uma experiência nova de vida, você está sempre renovada, e aquele movimento seu é novo para aquele paciente. Você percebe isso na sua clínica também? Percebo, e percebo assim, pessoas começando a fazer atividade física por ver que eu consigo fazer. E é legal a gente ser influência para as pessoas de coisas boas, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa parte, cuidar do nosso cabelo, da nossa unha. Tem um momento que nem agora, eu tenho um momento de terapeuta que alguém cuida de mim agora, porque eu tenho minhas dores, também precisa ser cuidado. Então a gente tem que vivenciar isso. Não é simplesmente só atender pessoas. A gente precisa lembrar que nós existimos e a primeira pessoa que precisa ser cuidada somos nós mesmos, né? Que legal. É legal porque eu lembro do Master, quando a gente tinha essas trocas e essas conversas, né? E às vezes as pessoas, a Janete fazia essa pergunta, né? E você já deitou na maca? Alguém já cuidou de você? E a maior parte dos terapeutas, não, nunca ninguém cuidou, nunca ninguém permitiu esse cuidado. E vai deixando, assim, o seu autocuidado em segundo plano, como se você estivesse sempre devendo alguma coisa para o mundo e nunca pudesse parar e se cuidar, né? Então, esse convite de se autorregular, de cuidar e deitar na maca para outra pessoa cuidar de você é fundamental. E você percebe, Cris, que durante esse processo de evolução, as coisas caminharam e, de repente, elas vão dando pequenos saltos nessas mudanças? Por exemplo, quando você estava atendendo lá na sua casa, lá no espaço que você tinha, que já era um movimento, né, com aquela marca que você tinha uma perspectiva de vida, você cobrava um valor do paciente, você tinha um tipo de paciente. Quando você fez uma pequena mudança, alterou os tipos de paciente que chegou para você, o preço da sua sessão mudou, o lugar onde você foi atender ficou diferente, você percebe isso também? Sim, a gente vai evoluindo, né? Que eu falo assim, se a gente vai puxando de onde a gente veio até onde a gente está hoje, são passos difíceis de dar, porque você tem que ser ousado, porque não é fácil hoje, onde a gente está aqui, não é fácil chegar onde a gente chegou. Uhum. Todas nós temos desafio aqui na clínica. Só que assim, a gente tem que sempre ter uma chave nova para poder captar os clientes, poder ter um jeito de falar melhor com eles. Falar, ah, você agora fala de corrida, eu falo de corrida porque eu estou cuidando da minha saúde. E eu gosto de Uhum. mostrar o que está acontecendo comigo para as pessoas verem que a gente é igual a todo ser humano. A gente não é. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente é diferente. Uhum. Ah, as pessoas são intocáveis, elas não sentem nada. A gente sente dor, a gente tem a família para cuidar, tem as dificuldades que a gente passa, tem os processos que a gente passa, tem coisas que a gente deixa de fazer, quando a gente tem as mudanças modificando para melhor, deixam pessoas para trás, modos. Tem pessoas que acham que a gente está diferente, não ficam mais perto da gente, muda muitas coisas. Às vezes as pessoas falam que a gente está de nariz empinado, está diferente, não é. É que a gente está em outro nível. E para mudar de nível, muda as pessoas, porque aquelas pessoas que nem a gente sempre falou pra gente, anda com pessoas que te põem para frente, pessoas que te põem para trás, você tem que pôr de lado. Então você vai pondo muitas pessoas de lado, mas não por você querer se afastar delas, é porque elas não estão andando, fazem as mesmas coisas que você. São E às vezes, escolhas. por elas não fazer, elas te julgam. Nossa, mas para que tudo isso? Mas para mim, cada vitória que eu tenho, eu gosto de eu comemorar, porque para mim é uma vitória. Eu estou Sim. crescendo, eu estou evoluindo. Eu não me importo que as pessoas não gostam das minhas postagens que eu faço. Mas eu estou mostrando, não para as pessoas, mas para mim mesma, quando eu olhar para trás, ver aonde a Cristina chegou. Que O que ela legal. está vivendo? Olha, tem um pessoal aqui em cima que estão fazendo uma mudança, tem um barulhinho meio diferente, mas Não é. tá dando para ouvir, não. Tá tranquilo. Ô, Então, a Cris, gente tem que entender assim, é muito legal essa nova fase. eu E eu lembro de misturo você, muito de vocês. eu lembro de você falando sobre essas conquistas, a primeira viagem de avião que você fez. Sim, Pro. Olha, eu viajei 2 vezes de avião em um ano. Todo mundo falou que era impossível. Não tem o impossível naquilo que você quer. Eu falo, a gente tem que cuidar do físico, do emocional e do mental. Eu participei de um processo de inteligência emocional. Consegui me entender e conhecer as minhas limitações e tirar esses obstáculos que eu colocava de que eu não conseguia fazer as coisas. Eu não sou capaz, eu não conseguia, porque a Cristina do passado era aquela que só reclamava. Então nunca eu ia conquistar nada se eu continuasse reclamando. Daí eu entendi que não é assim. Para você conquistar as coisas, tem que ter seu mural dos sonhos, você acreditar que você é capaz, você correr atrás, dar o primeiro passo e as outras coisas, Deus faz o caminho cruzar e acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte. De braço cruzado, nada cai do céu.
Sim, tem um preço a ser pago, né, Cris? A gente vê isso muito no Master, quando a gente começa a entender que existe um lugar onde você já é terapeuta, você já atende pacientes, mas está trocando cebolas. Continua cansada, continua estressada, continua desvalorizada, às vezes até chega a ter uma agenda cheia, mas não tem valorização daquilo que faz. Essa qualidade de tempo que você tem hoje, essa valorização profissional, essa identificação com o que você faz, é o que eu entendo como propósito. Porque aí você para de trocar cebolas e começa a construir um legado. Você vai construindo o seu legado com a sua história verdadeira, com aquilo que faz sentido para você. E às vezes os profissionais da área da saúde, eles não tiveram esse entendimento por uma série de coisas, uma série de motivos. Então, tá no ambiente certo, com as pessoas que conseguem te mostrar esse olhar, te mostrar esse lugar, é incrível. E eu acho que isso faz totalmente diferença na vida das pessoas. Muita diferença. Eu começava a atender, um mês atrás eu atendia das 7 da manhã às 10 da noite. Eu falei, como que eu vou fazer atividade física se eu não tenho tempo para mim? Hoje, esse ano eu falei, em 2026 eu vou mudar. Começo a atender às 9, termino às 6, no máximo às 7, porque eu tenho minhas atividades, minhas outras coisas para fazer. Eu não vivo só para atender. A gente tem que entender assim que nós temos que ter os nossos momentos de dividir o tempo. Agora eu entendo que esse tempo é precioso, que de manhã é o tempo que eu faço minha corrida, faço os meus exercícios, tomo meu banho, tomo meu café e venho trabalhar. Mais disposta, que a pessoa fala, nossa, vai fazer tudo isso de manhã, você não fica cansada? Não, eu venho super disposta, porque eu já cuidei de mim. Uhum. Gera Então, mais vigor, mais sim, então a energia, gente mais tem que disposição. dividir o nosso tempo. Perfeito. Precisamos ganhar dinheiro? Precisamos, mas precisamos cuidar de nós também. A vida não é só isso. Agora eu entendo isso. A Janete postou isso outro dia e falou assim: alguém colocou uma caixinha, como eu faço para lotar a minha agenda? E você acabou de responder na prática aquilo que ela falou e que às vezes as pessoas assustam e falam, ai, não é possível. Você não quer uma agenda lotada, você quer ser valorizado, você quer ser reconhecido, você quer receber bem pelo que você faz. Porque uma agenda lotada vai te dar muita dor física, muita exaustão, você não consegue entregar tão bem para o paciente aquilo que você está fazendo. Então, é completamente diferente essa organização e essa gestão que a gente aprende a fazer, porque isso é a gestão do seu tempo, é a gestão do seu negócio, que são ferramentas fundamentais para a gente ter prosperidade, porque são só Porque a dinheiro gente que acha que o paciente quer 7 horas, vamos 7 horas porque ele precisa. Não, ele tem que se adequar aos nossos horários, não nós aos horários dele. Se eles querem passar realmente com a gente, ele vai vir no horário que a gente tem. Hoje eu entendo isso. Eu lembro há 2 anos atrás, quando vocês vieram lá na minha casa, eu tive uma crise de estresse, que eu tive quase um AVC por excesso de trabalho. Eu Uhum. fiquei 15 dias com o corpo lento, raciocínio lento. Lembra? Eu não tinha muito movimento. Por quê? Porque eu estressei meu corpo, porque eu queria trabalhar até 10, 11 horas da noite. Eu não ganhava bem e trabalhava muito. Por quê? Eu não sabia administrar meu tempo. Eu prometi para mim mesma que eu nunca mais ia viver aquilo. Que Então, hoje ótimo. eu entendo que isso não é legal. Você consegue ganhar dinheiro se você cronometrar o seu horário e saber valorizar o seu trabalho. É bem Sim, diferente. é totalmente diferente. Esse posicionamento, esse resultado, ele é totalmente diferente. E existe uma fórmula para isso acontecer. Existe uma estrutura para isso acontecer. Como a Cris estava falando, não é aí eu acordo de manhã e agora a vida vai ser diferente. Não, eu preciso de estruturar esse processo para que ele seja sustentável, para que esse crescimento ele vai dando seus passos e sendo Sim. sustentável a Você cada tem que, etapa. você tem que ir planejando, trabalhando nisso, na sua mente primeiro, porque se sua mente não estiver bem trabalhada, você não consegue. Você fica, meu Deus do céu, eu não fui trabalhar hoje. Ai, meu Deus do céu, não. Você não precisa viver assim. Você tem que viver, separar o seu tempo, usar ele bem, com sabedoria, arrumar a sua agenda, que você pode ter a agenda cheia todos os dias, mas num período. Você não precisa ficar o dia inteiro se matando. Saber Verdade. usar o seu tempo. Hoje eu consigo entender isso. Hoje os pacientes eles têm que esperar um pouquinho para ser atendido, porque a agenda tá mais menor o tempo, mas eles vão ter que se adaptar no tempo que eu tenho, porque agora eu cuido de mim também, eu tenho um tempo para me cuidar das minhas coisas. Perfeito. Ô, Cris, e me fala financeiramente, como que era antes, quanto que você cobrava, como que era a sua precificação e como que tá hoje, assim? Pro, aqui, como eu atendo atletas, a gente faz um pacote diferenciado porque eles são pacientes recorrentes, eles estão toda semana aqui. Então, eu não posso pôr o mesmo valor que eu cobro de uma pessoa comum. Então, é bem diferente o atendimento deles,
para o atendimento do paciente. O paciente que eu tiro dor mesmo, dor que eles têm dor crônica, é um pacote diferenciado. Entre 800 e 900 reais é o pacote dos meus pacientes. 5 sessões no máximo eu faço um pacote assim. Os pacientes da parte de terapias mesmo que eu faço, que são os esportistas, como eles são recorrentes, são 500 reais, 4 sessões que eles fazem semanais, porque eles toda semana estão aqui, eles não saem daqui, porque toda semana eles têm alguma dor. Como são vários e são muitos, eu tenho que fazer um meio que eles consigam ter acesso. Então, eu Perfeito. tenho uma recorrência grande, mas um valor menor, mais enxuto. Se eles vão fazer uma sessão só, é umas 180 reais. Mas eles não querem isso, porque para eles compensa mais fazer 4 sessões. Se eu pôr um pacote muito estendido, como eles vão fazer campeonato, para eles não dá certo. Então eu sei que eu faço assim. Só que assim, termina um, começa outro, termina um, começa outro. Eu sempre tenho um grupo, porque sempre tem corrida. Quando não é corrida, é a pessoa que faz crossfit. Tem as Sim. pessoas do vôlei, tem a pessoa do futebol. Atividade física tem várias. E não tem só um tipo de time. Tem Alcateia, tem Arboc, tem vários. Então, assim, tá crescendo porque eu estou no meio deles agora. Então, o meu nicho, eu estou no meio dos atletas. Então, eles estão me conhecendo mais a fundo. Para mim também foi bom quando eu entrei, porque agora eles estão me conhecendo mais profundo, é o meio deles chegarem mais a mim. Então, tá chegando clientes novos e eu postando também a respeito do que eu faço, tô atraindo cliente. Querendo ou não, a gente vai fazendo marketing de qualquer jeito, né? Com certeza, e vai vivendo a experiência do seu atendimento. Ô, Cris, olha só que legal isso, né? Como você está correndo, você tá falando tudo de uma vezada, e eu quero pegar isso aqui de volta, porque isso é muito importante. Um atendimento hoje que você faz um pacote para tratar um tipo de dor, que com 4, 5 sessões você finaliza aquela dor daquele paciente, você cobra R$ 800 um pacote hoje. Então, Sim. se eu te procurar hoje porque eu tô com enxaqueca, eu tô com dor nas costas, No você máximo, deve... 4 ou 5 sessões, eu zero esse problema. Então, não preciso fazer um pacote tão grande. E Porque, aí assim, você a cobra pessoa o... recorrente 10 sessões, para mim, não compensa. Para mim, quer dizer que o meu trabalho não está bem feito. Eu preciso fazer quanto menos. E ele vai me trazer outros clientes. Porque eu não preciso nem fazer propaganda. Eu tenho uma família que eu atendo 40 de uma família já. Porque vai vindo o pai, mãe, irmão, tio. Porque isso Por causa do resultado. sim, porque é rápido, Pro. O segredo aqui, eu falo, que é tirar a dor o menos tempo possível. Então a pessoa falou, Legal. só 4 sessões? Eu falei, se você fizer tudo bonitinho. Porque eu falo, eu encaminho eles para nutricionista, eu falo, tem que dormir bem, tem que saber se exercitar. Você tem um personal que te ajuda, porque não adianta você fazer exercício sozinho que você vai se machucar. Porque mesmo as pessoas que não são atleta, têm mania de ir para uma academia, querer fazer esse exercício sozinho. E é Uhum. na hora que vem um monte de machucado pelo corpo, porque você não tem um acompanhamento, não é simplesmente você ficar pegando o aparelho. E As quanto que pessoas você não entendem cobrava? isso. E quanto que você cobrava sua sessão quando você começou seus atendimentos lá atrás? 100 reais, 50 reais, depende de como, do Que era tempo, né? feito, né? E ficava muito tempo com o mesmo paciente, Cris? 10, 12, até 15 vezes sessões. Olha, era muito tempo, porque o que acontece? A gente não tinha um protocolo e a gente não tinha como que fala, uma avaliação assertiva, né? Uhum. Antigamente era assim. Uhum. Com a aurícula, eu retirava a dor rápido, porque era uma dor no joelho, colocava os pontinhos, porque Uhum. tinha retirado a dor já rapidinho. Mas se Uhum. fosse um tratamento mais longo, uma doença mais crônica, eu não tinha assim os protocolos assertivos, porque eu não tinha tanto estudo na época, né? Uhum. Conforme você vai aprendendo, eu ainda estou aprendendo, a gente aprende todos os dias, né, Pro? Fala que a gente nunca mais para de estudar, né? Nunca Então, mais. só que assim, com protocolos diferentes e você sabendo avaliar o paciente, você tira a dor dele rápido, porque você descobre o que está Uhum. errado. Quando você descobre, Perfeito. você vai direto naquele problema, é mais fácil você acertar. Você não vai ficar naquele alisa o paciente, alivia um pouquinho, amanhã ele volta de novo com a dor. Amanhã ele volta de novo com a dor. Isso não é legal. Não é legal. E, inclusive, as pessoas às vezes têm essa dúvida que pensa assim: ah, mas se eu tirar a dor do paciente, ele não vai voltar, ele não vou ter mais paciente. Muito pelo contrário, né? Você começa a ter um cartão de visita e uma valorização. Porque em vez da pessoa te pagar R$ 50 numa sessão, ela te paga 180, R$ 200 na sessão, A porque ela sessão tem a que é garantia de de doenças resultado. crônicas, que são pacientes que não são atletas, é R$ 200 minha sessão. Os Uhum. corredores, se eles for fazer uma única sessão, é R$ 180. Se for o programa que eu falo, programa de tratamento, é R$ 500 que eu cobro deles. Sensacional. Ô, Cris, e hoje, essa diferença no mês, assim, né? A gente está com um programa no Master,
que a gente começou a caminhar com ele para bater os R$ 10.000 para os profissionais, né? Aí depois a gente começou a graduar isso. Então a gente tem o terapeuta que está indo de 0 a R$ 3.000 e tem gente que achava que isso era impossível. Já te aconteceu? Quando você, lá no início, achava que R$ 3.000 era quase impossível? Como é que Eu era? entrei no desafio de vocês para atender 10 pacientes, tirar a dor de 10 pacientes em um mês, e faltava 15 dias para o mês, eu tirei a dor dos 10 pacientes e eu faturei, na época, acho que era R$ 3.000, eu consegui fechar essa meta porque eu fui correr atrás de paciente para poder eu receber o meu troféuzinho, né, do método Kenner, que eu tenho ele aqui até hoje. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, que linda, Cris! Muito Eu tenho bom. ele, que eu coloco aqui bem na minha cabeceira para as pessoas saberem o que que é isso. Que legal, muito Porque isso aí bom. são fases que a gente vai passando e vivendo, né, Pro? Sim, porque aí você saiu de 0 para 3.000, depois chegou nos seus primeiros R$ 10.000. Você lembra como que foi isso? Como que foi fazer 10.000 em um mês? Eu nem acreditei na época, porque a Janete, ela ajuda muito a gente a captar cliente, a saber como faz. Eu fiz mentoria, então, assim, ajuda muito, porque a gente tem um cuidado, vocês têm um cuidado com a gente que vocês vão pegando a nossa mão e indo passo a passo, são fases, né? Hoje eu faturo os meus 10. Tem mês que você fatura mais, tem mês que você fatura menos, depende de como que tá. Agora, no começo do ano, eu já estou na fase dos 7.000, ainda não fechei o mês. Então, quer dizer que eu creio que eu vou passar dos 10.000, com a graça de Deus. Porque, assim, agora a minha agenda está cheia e eu sei que isso é através de um processo que a gente viveu lá atrás, né, Pro? Porque isso são fases que a gente vai vivendo. Hoje eu falo Lembro. assim, não é fácil a gente chegar onde a gente chegou, tudo, porque assim, se você não investir no seu futuro, você não vai ter futuro. As pessoas hoje em dia tudo acham caro. Ai, é muito dinheiro. Não dá. Só que você tem que pensar não nesse que você investiu agora, lá na frente. Você está plantando para você colher. Legal, e você está aprendendo uma coisa que te ensina a ganhar dinheiro, né? Então você vai ter um retorno daquilo que você está fazendo. E é um É, retorno maravilhoso. Você vê, você ser reconhecida. Que nem esse ano passado eu fui reconhecida como a melhor terapeuta esportiva da minha cidade. Então, assim, isso tudo é fruto do trabalho, né? E tem perfeito, 7 meses que eu tô cuidando, eu tô na área do esporte. Não perfeito. é muito tempo, eu não tô anos, faz 7 meses. Eu estou aprendendo, eu estou engatinhando ainda nessa área. Mas já consegue resultados extraordinários, né? Prova disso é essa agenda que já Eu funciona. consigo diminuir o tempo dos atletas na corrida. Comprovadamente, né, Cris? Comprovadamente. Eu tenho a Neilton, que ele diminuiu muito. Ele começou com 8 segundos, 10. Gente, segundos é bastante coisa. A gente que não entende acha que é pouquinho. Hoje é 14 segundos a menos. Teve um dia, teve uma corrida ano passado que 5 que eu cuido, 5 subiu no pódio. E Uau! ganhou 5 deles. Então, quer dizer assim, meu trabalho, eu estou vendo os resultados. O pessoal foi para maratona, diminuiu o tempo. Então, assim, resultado verdadeiro. A ventosa de fogo, ela dá aquela soltura na perna, ela deixa a perna mais leve, ela ajuda a ativar a circulação, ela retira a dor. Então, é assim, não serve só para um tipo de coisa, são muitos benefícios que ela faz no corpo. E eu vi que na área do esporte é muito surreal o que ela faz. O resultado é incrível. Ô, Sim. Cris, e como é que foi para um atleta que antes já tinha passado por uma sessão de ventosa de acrílico, receber uma ventosa de fogo? Eles acham diferente. Tanto é que, assim, quando eles levantam, eu falo: você levanta, se movimenta e vê como você tá. Aí a sua dor. Abaixa, levanta, abaixa. Cris, o que aconteceu? Acabou. Não tem mais. Gente, minha perna tá leve. E tanto é que quando chega a semana da corrida, todo mundo quer vir na sexta-feira, porque no domingo corre. Eu não tenho vaga para sexta-feira para todos. Eu falei, tem que ser quarta, quinta, sexta. Eu não tô atendendo todos os sábados, porque eu quero me dedicar um pouco mais para mim poder cuidar de mim também, né? Quero passear, quero fazer as coisas. E o final de semana passa muito rápido. Então eles querem vir tudo no final de semana, que nem essa semana eu tenho vários, porque eu e mais alguns vamos correr no domingo, e eles querem ter a perna leve, porque a gente sabe que quando cuida, faz as ventosas, tem uma soltura melhor, se desenvolve melhor para correr. Eu tenho 4 que eu vou atender no sábado, porque no domingo eles correm comigo, são da minha equipe. E Legal. eles vão passar comigo por quê? Porque eles sabem que no domingo eles vão correr melhor. Que lindo, Cris, que trabalho incrível. Porque esse resultado desses atletas vai mostrando como que a potência dessa máquina que você tem nas mãos, que é uma ferramenta, né? Essa ferramenta da ventosa de fogo proporciona essa melhora e é extraordinário, porque o resultado é rápido e Sim. melhora a lesão, não vai evitar dele ter uma lesão,
vai evitar dele ter um estiramento, vai ajudar a recuperação dele como atleta. Sim. Então, ele vai ter uma recuperação mais rápida. Você abraça as pessoas da corrida, mas vem a galera do CrossFit, vem a galera da academia, porque um Sim. fala para o outro, então vai enchendo ali. E me fala, você falou que às vezes você atende de 7 da manhã até 7 da noite, e aí você vai atender, sei lá, 10 pessoas no dia. Qual que é o seu recorde de pessoas? Qual o número maior de pessoas que você já atendeu em um dia? 15 pessoas. Acabei 15 11h30 pessoas. da noite. Uau! Nunca mais faço isso. E você ficou exausto no final do dia, Foi, no foi, a- foi a esforço Cristina, físico? foi a Cristina doida antes, sei lá, entrar nos eixos. A Cristina maluca, quando chegou em casa não tinha nem perna, eu não sentia minhas pernas nem minhas mãos. De tanto mentalzinho que eu fiz. Porque a gente faz a liberação miofascial na maca, Sim. porque às vezes tem que soltar pontos de gatilho. Faz a sangria, faz a ventosa, eu faço aurículo, às vezes tem que fazer moxa, faz o laser, porque depende do paciente, precisa de ajudar eles a melhorar. Então, assim, eu ficava muito cansada. Agora eu sei, é 40 minutos, no máximo 1 hora cada paciente, não passou disso. Eu atendo em média 7, 8, no máximo, paciente estourando. Quando é 7 é muito, é 5 ou 6, por quê? Eu entro às 9 e saio no máximo até às 7. Tenho meu horário de almoço, que eu faço a minha 1 horinha bonitinha de almoço, porque antigamente eu engolia a comida e continuava atendendo. E o Uhum. que que faz? O nosso corpo Não dá fica. conta. E assim, agora eu tenho que pensar que eu preciso me alimentar, eu tenho que tomar meu café da tarde, que eu não tomava. Agora a Uhum. Bia fica no meu pé, né? O cafezinho, a merendinha. Então eu tenho os horários que eu tenho que parar para mim comer. Tem essas paradas. E essas paradas é uns 2 ou 3 clientes que eu retiro. Então agora eu estou Uhum. cuidando de mim. Tem mais Não estou qualidade de triste. vida. Não estou triste. Se eu não atendi hoje, tenho amanhã, tenho depois. Vamos Sim, viver um dia de cada vez com qualidade de vida. Não temos que se perfeito. atropelar, porque se a gente se atropelar, daqui a uns anos nós não conseguimos mais atender ninguém, porque nós vamos ter Não saúde. consegue. Precisa de estrutura para conseguir ter resultado financeiro. E aí, agora, Cris, o próximo desafio é estabelecer esses 10 mil e ir para os 20. A gente Sim. está nesse movimento agora de já estruturou quem está nos 10, por exemplo, a Tati, ela está batendo 16, 15 mil todo Eu mês. vi que é a coisa mais linda. Linda demais, com terapia, gente, fazendo aquilo que ama, cuidando de pessoas. E ela, quando entrou, ela estava com muito medo que ela não conseguia fechar Ter uma meta. Para você resultado. ver como que existe isso. Sim, não, e assim, o resultado ele te faz ter posicionamento, ele faz ter segurança. Então é um caminho muito bonito. E aí agora a gente está com o desafio de 2026 de fazer o faturamento de 200 mil no ano. Já Ai, que bateu lindo. 130 mil no ano, agora a gente vai para 200 mil no ano, que é esse faturamento em torno ali de 18, 20 mil por mês. E eu tenho certeza que você tem potencial e vai fazer esse negócio Olha, Pro, acontecer. eu sou uma pessoa que. Não, eu falei que o céu é o limite, não existe o impossível. Não Você tem que existe. correr atrás e trabalhar. Sim. Se Você você correr, consegue, você consegue. você vai dar mais qualidade de vida para sua família. Você vai conseguir conquistar suas coisas, igual você falou, em um ano você viajou de avião 2 vezes, coisa que demorou 50 anos para acontecer na sua vida. Então você vai participar de mais eventos, você vai estar conectada com pessoas que você gosta, vai tirar férias para lugares legais. Porque a gente merece viver com qualidade, né? Inclusive, Cris, você vai para a China comigo, a gente vai Ah, organizar uma eu viagem tenho, eu para a tenho isso China. lá no meu mural dos sonhos, bem no altinho dele lá, ele tá lá escrito. Daí eu aumentei a letrinha, que a letrinha tava miudinha, né? Eu falei, tá muito longe esse. Eu falei, não, Cristina, pensa assim, não. Professora Débora foi, por que que você não vai? Não existe Vai. isso. E assim, a gente tem que sonhar e sonhar alto. Antigamente, no meu mural dos sonhos, eu abri 3 cartinhas de preventivo de um ano. A primeira cartinha eu vi que eu sonhava bem pequenininho. A segunda eu sonhei um pouquinho melhor. A última, eu sonhei com o meu espaço que eu estou aqui hoje. Eu sendo referência tudo que eu coloquei, né, nesse último que eu abri, essa última cartinha que eu abri, do processo de inteligência emocional que eu fui, tudo aconteceu. E assim, coisas que eu achava que era surreal. Coloquei, falei, gente, Cristina tá sonhando muito alto, mas eu escrevi, porque eu queria sonhar alto. E eu já tô pensando na minha próxima cartinha para daqui a um ano. Perfeito. Porque Você a já gente pode tem que colocar pensar aqui. assim. Você já pode escrever China 2027, porque eu tenho certeza que esse ano você vai trabalhar, receber bem pelo seu trabalho, vai ser valorizado ainda mais naquilo que você faz. Em 2027 nós vamos para a China de novo. Ah, eu não acho impossível, não, porque antigamente eu falava, gente, essa professora tá doida, o que ela tá falando para mim? Não existe isso. Se você trabalhar, correr atrás dos seus sonhos,
Mas você tem que acreditar. Todo dia você lê, memorizar, porque assim, eu falo, sempre quando a gente pensa em coisas boas acontecem. Se você ser uma pessoa pessimista, nada vai para frente. E a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar alto, sonhar alto. E todo dia mentalizar, falar. Porque quanto mais você fala, mais as coisas chegam para você. O ambiente faz toda a diferença, né, Cris? Se Você você tem que ficasse. orar, fazer sua meditação, sua oração. Você tem que seguir um processo todo dia de manhã. Ora, entrega para Deus a sua vida, fala aquilo que você sonha para sua semana, escreve o que você sonha. Que é lindo isso que você vê que acontece. Põe no seu pote da gratidão, meu pote está transbordando, que eu tenho que tirar o que está dentro dele e já tenho que colocar, porque ele não cabe mais nada dentro, de tanta coisa que aconteceu esse ano que passou. Que Agora, em legal. janeiro, eu tenho que fazer o segundo pote, que o primeiro não cabe mais nada. Não é impossível. Eu achava, como que eu vou encher um pote? Eu enchi. Sim. Por quê? Os meus sonhos, tudo que acontece de bom na minha vida, eu coloco nele. Ô, Porque se um Cris, dia eu desanimar, eu abro e leio as coisas boas que aconteceram. Isso é um incentivo pra gente. e muda dentro de você, né? Vai mudando internamente. Isso é muito legal. Ô, Cris, e para a gente ir encerrando assim, o que que você falaria para quem é terapeuta também, que às vezes está lá naquele começo, igual você já teve, que às vezes está pensando que não vai dar certo, que não vai conseguir. O que que você deixaria assim de mensagem para essa pessoa como incentivo para dar sequência, para organizar, às vezes para incentivar mesmo para que essa pessoa não desanime, não pare no caminho? O que que você pode deixar de palavra aí para alguém? Eu digo assim, se você realmente tem um sonho de ser um terapeuta, o primeiro passo seja ousado. Porque eu comprei o meu primeiro curso com a professora pela fé. Depois que eu tinha dinheiro, eu comecei a fazer faxina e eu paguei meu curso. E para vocês verem como que é real, em um mês eu paguei meu curso. Eu trabalhei, depois eu comecei a fazer os atendimentos, em 30 dias eu já tinha meu dinheiro de volta. Então não é impossível, seja ousado, acredite em você. Porque o primeiro passo, se você não acreditar em você mesmo, que você é capaz, você nunca vai fazer nada na sua vida. Ser um terapeuta é fácil? Não. Tem uma jornada longa, tem muito estudo, porque se a gente não estudar, a gente não consegue cuidar de pessoas. Porque não é simplesmente pôr copinho em pessoas. Nós temos que saber. Tem uma técnica, tem um processo, tem uma avaliação. Tudo isso para você fazer a pessoa sair da sua maca sem dor. Mas para que isso aconteça, você tem que entrar, você tem que comprar o curso, você tem que ser ousado. Não tenho dinheiro, não tenho como. Compra. Paga primeiro as outras, vai ser consequência. Com o atendimento que você faz, você paga a primeira parcela. Porque as parcelas são pequenas. Pega o cartão emprestado do primo, do tio, do avô, do vizinho, de um cliente mesmo. Fala para ele, se você ser ousado e me emprestar seu cartão, você vai ser meu primeiro paciente. Eu prometo que eu vou tirar a sua dor. Gente, nós não podemos ter vergonha. Porque se a gente tem vergonha, a gente não faz nada. Eu tinha vergonha de gravar, de postar, de fazer as coisas. Hoje eu vejo onde eu tô, o que eu faço, aonde eu cheguei. Mas tudo tem uma jornada. E essa jornada, vocês do Método Kennedy ajudam a gente a passar. Mas temos que acreditar e ser ousado. Seja ousado. Um dia você vai estar desse lado aqui, como eu estou, participando com a professora de uma live, contando os seus progressos. A sua jornada, como a minha jornada está sendo linda, que eu sei que vai ser muito mais linda lá na frente. Mas tudo foi um processo lindo que eu vivi e estou vivendo porque eu acreditei que eu era capaz de fazer. Mesmo num sonho bem longe, bem distante. Eu trabalhava na minha casa, era uma maca usada, daquelas antigas de R$ 100. Hoje eu tenho minha clínica, eu tenho meu espaço, um lugar lindo. Tudo eu conquistei com o meu trabalho. Tudo que eu tenho aqui, cada cantinho que eu tenho os meus sonhos, coisas novas que eu quero colocar. E eu estou lá, na minha perspectiva para o final do ano, eu chegar nesse tão sonhado 200K, que tanto a professora fala, eu sei que eu sou capaz. Que lá no final do ano eu vou fazer outra live e contar. Eu cheguei na minha meta, porque eu corri atrás dos meus sonhos. Não desista do seu sonho nunca. Eu tenho certeza que amanhã você vai... E se você quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, pode me chamar no direct. Eu posso te ajudar, te dar dica, porque um dia alguém me ajudou. Eu tive muitas ajudas no meu processo. Eu não aprendi tudo sozinha. Hoje eu estou onde eu estou porque eu tive pessoas que acreditaram em mim. Acredite em que você é capaz de fazer. Seja ousado. Ai, que lindo, Cris. Eu fico super emocionada aqui,
porque eu já vejo essa história acontecendo. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma foto lá no aeroporto, embarcando para a China, e a gente vai viver essa experiência, se Deus quiser, porque é colher os frutos do nosso trabalho, é caminhar com visão, é caminhar com propósito, e isso faz toda a diferença na nossa jornada. Cris, muito, muito, muito obrigada por ter acreditado lá atrás, dentro do quartinho da sua casa, e por não ter desistido. Obrigada por ter tido a coragem de falar, eu vou ser diferente, eu não vou desistir, eu vou atender mais pessoas, eu vou cuidar de mais pessoas. E por colocar suas mãos aí à disposição, né, dessa cura, desse cuidado. Quantas centenas de pessoas já foram curadas através das suas mãos, já tiveram uma vida renovada, já tiveram uma vida melhor. E eu fico muito orgulhosa de ver você renascendo. Cada vez você renasce de uma forma diferente. E é Você lindo, né, traz Tô? Porque a gente vê de onde a gente veio, onde a gente tá. Eu vi que a Maracinha entrou no Master de novo, né? sim, sim, sim. Nossa, e essa vai ser lindo, porque assim, a gente está como estrutura agora, Cris, que você falou muito legal aí sobre o conhecimento, sabe? E ter ido na China mudou muita coisa aqui dentro de mim, sabe? Eu comecei a entender o universo da técnica com um jeito mais profundo, porque antes eu conhecia de ler os livros, de estudar a literatura. Mas hoje eu fui lá, eu estudei dentro dos hospitais, eu fiz essa imersão, eu vi eles aplicando, eu perguntei coisas para eles, que transformou coisas aqui dentro também. Então, esse novo movimento que vai acontecer agora, ele vai trazer mais profundidade de conhecimento. Porque não adianta você ter um monte de curso, um monte de formação e ser tudo superficial. A Sim. nossa proposta do Master agora é trazer profundidade. Como diz a Janete, a gente não precisa de muitos clientes, a gente precisa dos clientes certos. Essa profundidade de conhecimento vai dar envergadura para que vocês cresçam e floresçam muito com o resultado financeiro. E aí a gente vai conseguir fazer esses bloquinhos, Cris, para alcançar quem ainda não fez R$ 3.000, então tá de 0 a R$ 3.000. Quem já fez de 3 mil para 10 mil, que vai ser um desafio diferente, um movimento diferente. E quem já alcançou os 10 mil, de 10 para 20. Então, a gente está formatando o Master dentro de uma estrutura que abraça todo mundo nesse sentido, para que cada um faça na sua individualidade aquilo que precisa fazer para ter resultado. Porque o que você vai fazer para alcançar os 200 mil é diferente do que aquela pessoa vai fazer para alcançar os primeiros 3 mil. São desafios em lugares Sim. diferentes. Tipo o poste de gratidão que você falou, talvez é o que aquela pessoa precisa fazer para trocar umas crenças, né? Para mudar crenças que são tão profundas dentro da gente. E dentro do Master a gente consegue fazer esse formato perfeito. E, inclusive, Cris, vou te dar um super spoiler para finalizar, que eu ainda vou atender mais um paciente. A data do nosso retiro de 2026 já está feita, vai ser em julho de 2026, primeiro final de semana de julho. Então, você já salva isso na sua agenda, você não marca compromisso, você já procura suas E passagens. agora, para vocês verem como a ousadia vale tudo, fala para a Janete me chamar que eu vou estar nesse Master Kenny novo agora. Ah, Fala pra me chamar. então, eu já vou fazer um print agora da sua cara, da próxima massa, sorrir. Eu tenho certeza que vai ser sensacional, Cris, que a Sim, gente fala vai para ela me chamar, porque assim, vamos ser ousados, gente. Daqui pro final do ano, vocês vão ver como que vai estar diferente, para vocês verem que isso, se a gente não ser ousado, a gente não pode olhar com o que a gente não tem. Seja, eu nem sei quanto é um Master, não sei nada, mas eu estou dentro já porque ser ousado quer dizer que a gente prospera. Para mim, chegar nos 200K, eu preciso de uma ajuda. E eu sei que a Janete vai fazer isso comigo. Tenho tenho certeza que eu certeza. vou atingir. Em junho ou julho, é julho ou junho? Você falou? Julho, primeiro Em final de julho? semana de julho. Então, eu já tenho que já me posicionar certinho, já deixar na minha agenda já, que já estarei aí em Minas Gerais, com certeza, para o próximo retiro. Vai ser maravilhoso. Vai estar assim. Você viu o primeiro, né? O primeiro foi aquele, nem foi bom. Você vai ver esse segundo, como que vai ser E eu sensacional. estava até Vai ser... pensando, porque em março eu vou para o Mato Grosso para o encontro dos coaches. Aham. Então, e o ano passado, a outra vez foi em março. Eu falei, meu Deus, se for no mesmo mês, como que eu vou, né? Porque vai dar as datas parecidas. Eu falei, agora vai dar para mim fazer minhas duas viagens novamente esse ano. O ano Que passado, ótimo. agora esse ano.
Vai ser perfeito aí, ó. Viu? Deus prepara as coisas do jeito certo. Vai ser perfeito. Cris, muito, muito obrigada. Bem-vinda ao Master. Muito obrigada pela presença, pela participação, por essa energia maravilhosa. Você me inspira, mulher. Eu vejo seu rios, eu vejo seus posts, eu fico inspirada. Falo, cara, a Cris é sensacional. Essa energia sua transborda e isso é lindo. É pessoas assim que eu quero perto de mim, sabe? É essas pessoas que mantêm a chama da gente acesa, que faz a gente andar para frente e que transborda gratidão, que honra a profissão que tem. Isso é muito lindo. Parabéns, E eu viu? falei para a Janete que a minha primeira corrida eu dediquei a ela. A primeira corrida de domingo, Legal. porque ela incentivou a gente a se movimentar. Que Daí eu falei lindo. para ela que essa primeira corrida, a minha medalha, eu vou fazer um vídeo e homenagear ela. Ah, ela vai ficar muito feliz, faz mesmo. Que sensacional. Obrigada, viu, Cris, pelo carinho. É Eu que isso, ó. agradeço. Um beijo e a gente se fala, viu? Tchau, tchau. Gente, encerramos aqui. Olha que papo de terapeuta mais quentinho e gostoso, aquecendo o nosso coração. Ó, quarta-feira da semana que vem tem mais um papo de terapeuta, sempre às 19h19, né? O nosso horário oficial. E bora inspirar com terapeutas que estão aí ó, no campo de batalha, junto com vocês, cuidando de pessoas, vivendo desafios reais, passando por processos reais porque a vida não é um conto de fadas, mas é um processo que pode ser feliz e abundante. É nisso que a gente acredita. Pessoas curadas curam pessoas e vamos juntos multiplicar esse conhecimento. Um beijo, Cris. Fica com Beijo. Deus. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.